Olá a todos, eu sou o contador de histórias e estou aqui para ajudá-los hoje. Sei que vocês usam esse vídeo para adormecer, então, antes disso, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Aliás, de onde vocês são e que horas estão assistindo agora? Acomodem-se e relaxem. Se você sofre com insônia ou ansiedade, acesse o primeiro link que está na descrição. Primeira história: a câmera instantânea. Mudei-me para este antigo estúdio de fotografia há 2 semanas. O aluguel era barato e o espaço enorme. O proprietário deixou algumas coisas antigas, incluindo uma câmera instantânea Polaroid velha, com uma correia de couro desgastada. Eu nunca tinha usado uma antes, mas estava curioso. Bati uma foto da minha cama para testar. A foto saiu com um clique e lentamente uma imagem se formou. A cama estava lá, mas algo mais estava na foto. Uma figura pálida e translúcida no canto do quarto. Eu não a vi quando tirei a foto. Meu estômago se revirou. Talvez fosse um problema na câmera ou na película. Tirei outra foto do mesmo lugar. A figura ainda estava lá, mas desta vez ela estava mais perto da cama. Meus braços ficaram arrepiados. Passei o resto da noite revirando o quarto com a lanterna do celular. Verifiquei os cantos, os armários, debaixo da cama, nada. A casa estava vazia. Mas a cada nova foto a figura se aproximava. Ela não parecia ameaçadora, apenas curiosa. Mas sua presença, vista apenas através da câmera, me deixava aterrorizado. Pensei em jogar a câmera fora, mas a curiosidade me manteve. Eu queria saber quem era ela. Fiquei acordado a noite toda batendo mais fotos. A cada clique, a figura se movia mais. A última foto que tirei antes de adormecer mostrava a figura em pé ao lado da cama. Senti um frio na espinha. Ao acordar, a câmera estava no chão, mas a última foto não estava lá. Procurei em todos os lugares, mas não encontrei. Agora, sinto-me observado. Eu não consigo mais tirar fotos com a câmera, mas sei que em algum lugar aquela figura ainda está esperando. E eu ainda me pergunto, se eu não tirei aquela foto, como ela sabia onde eu estava? Próxima história. Segunda história: a coleção de vinis antigos. Herdei uma coleção de vinis antigos de um tio-avô que eu mal conhecia. Ele morava numa cabana isolada no meio de uma floresta e a coleção era tudo a que ele deixou. Os vinis eram antigos e raros, com capas desbotadas e sujas. Tinha um cheiro estranho, como terra úmida e mofo. A maioria deles não tinha nome nem artista, apenas símbolos desenhados à mão. Eu nunca me senti desconfortável com a música, mas quando comecei a tocar, algo mudou. O som era normal no começo, apenas músicas lentas e melancólicas, mas então ouvi um sussurro abafado por baixo da melodia. Não eram palavras, apenas um som de respiração e um som fraco, quase como um gemido. Parei a música e o som desapareceu. Tentei outro vinil. A voz voltou, desta vez mais clara. Eram frases curtas e repetitivas. Eu não conseguia entender o que diziam. Era como se a voz estivesse cantando em uma língua que eu nunca ouvi antes. Eu estava assustado, mas continuei ouvindo. A voz não parecia ameaçadora, apenas triste e solitária. No início eu pensei que era uma falha na gravação, mas não fazia sentido. O som era muito real, muito humano. As vozes falavam comigo, mas não me ameaçavam. Mas a cada vinil que eu tocava, a voz ficava mais alta, mais perto, mais urgente. Eu sentia que estava me implorando para ajudá-la. Comecei a ter pesadelos sobre as vozes. Eles me seguiam na escuridão, me sussurravam no ouvido. Acordei em suores frios. Uma noite, eu estava tocando um dos vinis e a voz ficou tão alta que não conseguia ouvir mais nada. Ela estava gritando. Meu corpo tremeu. Desliguei a vitrola, mas a voz continuou. Agora eu ouvia em toda parte, eu não conseguia mais me livrar dela.
E o que mais me aterrorizava era que a voz não parecia estar vindo do vinil, mas sim do meu próprio interior. Próxima história. Terceira história. O jogo de tabuleiro que se joga sozinho. Comprei um jogo de tabuleiro antigo em uma loja de antiguidades por curiosidade. A caixa estava desgastada e a tampa não tinha nada escrito, mas o tabuleiro e as peças de xadrez estavam em perfeitas condições. O jogo parecia simples, com um tabuleiro de xadrez e algumas peças de madeira. Eu não tinha ninguém para jogar, então deixei na mesa de centro. No dia seguinte, quando voltei para casa, o jogo estava fora da caixa e as peças de xadrez estavam em posições diferentes. Fiquei confuso, mas pensei que talvez eu tivesse deixado assim. Arrumei as peças e guardei o tabuleiro. Naquela noite, ouvi um barulho suave na sala. Fui até lá e o jogo estava aberto novamente, mas desta vez as peças estavam se movendo sozinhas. A peça do cavalo se movia para frente e para trás em um ritmo lento e deliberado. Senti meu estômago se revirar. Eu queria gritar, mas não saía nenhum som. Eu assistia, fascinado e aterrorizado, enquanto as peças se moviam em um padrão estranho. Eu não conseguia entender as regras, mas parecia que o jogo estava me convidando a jogar. Eu não ousei tocar. Fiquei aterrorizado, mas em vez de correr, me sentei e assisti. O jogo continuou, as peças se movendo com uma vontade própria. A voz estava em todo lugar agora, me sussurrando no ouvido. A voz não era amigável, mas não era ameaçadora. Era como se estivesse me dizendo que não estava sozinho. Na manhã seguinte, me senti exausto. O jogo estava no lugar, as peças paradas. Eu me perguntei se eu tinha imaginado tudo aquilo. Próxima história. A lanterna de acampamento antiga. Eu estava em um acampamento de inverno com um amigo quando a minha lanterna quebrou. Então ele me emprestou uma lanterna de acampamento antiga. O metal estava enferrujado e o vidro sujo. Ele me disse que a lanterna era de seu bisavô e que tinha mais de 100 anos. Liguei-a e a luz amarelada me permitiu ver um pouquinho da trilha. O ar era frio e a floresta silenciosa. A única coisa que eu podia ouvir era o som da minha própria respiração. Andei com a lanterna e a luz dela parecia um pouco diferente da luz do meu celular. Era fraca, mas de alguma forma era mais intensa. A luz parecia cortar a escuridão, revelando coisas que não estavam ali. Vi um beixe de luz azul se movendo nas sombras. Pensei que era um truque de luz, mas o beixe estava se movendo por conta própria. Fiquei parado, com o coração acelerado. Eu não conseguia me mover. A luz se aproximou e eu pude ver algo se movendo por trás dela, a silhueta de uma pessoa. Mas não era uma pessoa, era uma figura alta e esguia, com braços muito longos e dedos longos. Fiquei apavorado e corri para minha barraca. Eu não consegui dormir a noite toda. Cada vez que eu fechava os olhos, via a luz da lanterna revelando a silhueta da figura. E a voz da minha amiga me dizia que o que eu estava vendo era a minha imaginação. Mas eu sabia que não era verdade. Próxima história. A casa com janelas que mostram outra época. Comprei uma casa antiga em uma colina isolada com vista para a cidade. O lugar era lindo, com janelas grandes e uma luz natural incrível. Mas na primeira noite, percebi que algo estava errado. As janelas da minha sala pareciam diferentes à noite. Eu as olhava e a imagem parecia diferente da minha visão. Em vez da cidade à noite, eu via a cidade durante o dia, mas em uma outra época. Vi carros antigos, pessoas com roupas velhas e prédios que não existiam mais. Senti um arrepio na espinha. Tentei encontrar uma explicação, mas não encontrei nada. As janelas pareciam normais, mas à noite outra coisa aconteceu. E agora as pessoas na janela pareciam me olhar. Eu senti os olhos deles em mim, como se estivessem me observando. A voz deles parecia sussurrar algo, mas eu não conseguia entender. Eu me senti preso, eu não conseguia sair, e a cada nova noite a imagem ficava mais clara, mais real.
Eu comecei a ter pesadelos. Próxima história. O túnel de trem abandonado. Estava explorando um túnel de trem abandonado com uns amigos. A entrada estava coberta de mato e o túnel era escuro e úmido. O cheiro de metal enferrujado era forte. Nós entramos e as luzes de nossas lanternas mal iluminavam a escuridão. O silêncio era profundo. Eu sentia que estávamos sozinhos, mas ouvi um barulho. Era um som de passos, como alguém usando botas pesadas. Fiquei confuso, mas pensei que era apenas o meu eco. Continuamos andando e os passos continuaram. Eram lentos e deliberados. Eu parei e ouvi. O som parou. Eu me senti aliviado, mas então ouvi um sussurro abafado. Parecia que vinha da escuridão atrás de nós. A voz me chamava. Eu queria gritar, mas não saía nenhum som. Eu corri. O som dos passos e o sussurro me seguiram. Eu estava correndo o mais rápido que podia, mas o som não parava. Eu estava com medo. O túnel parecia não ter fim. Eu senti que estava preso. Próxima história. 7ª história. O relógio de ponto de fábrica. Mudei-me para este loft num prédio antigo no mês passado. Escolhi-o porque o aluguel era baixo e o espaço era grande o suficiente para o meu equipamento de trabalho. O proprietário mencionou que o prédio era famoso pela sua escada em espiral. Eu não dei muita importância a isso no início, mas então notei algo estranho. Havia um relógio de ponto de fábrica no centro do prédio que ficava a 100 metros da minha porta. Ele parecia ter mais de 100 anos, com tábuas desgastadas e um som de rangido que parecia um gemido. Eu não me importava com isso no início, mas à noite o relógio parecia se mover sozinho. O ponteiro do relógio se movia, mas não mostrava a hora real. Ele estava em um ritmo lento e deliberado. A cada nova hora ele fazia um som de clique, mas não era um som normal. Era como um som de metal se movendo. Eu não conseguia encontrar uma explicação. A voz de Mike parecia sussurrar algo, mas eu não conseguia entender. O que me aterrorizava era que a voz não parecia estar vindo do relógio, mas sim do meu próprio interior. Próxima história. 8ª história. A cadeira de escritório antiga. Comprei uma cadeira de escritório antiga em um antiquário por curiosidade. A cadeira era de madeira, com uma base desgastada e uma coroa de madeira escura. A cadeira não parecia especial, mas eu gostei. Eu a deixei em um canto, mas na primeira noite a cadeira parecia se mover. A cadeira parecia estar se movendo para frente e para trás em um ritmo lento e deliberado. Senti um calafrio nas espinhas. Eu me deitei na cama e tentei me convencer de que era apenas um truque de luz, mas eu sabia que não era verdade. O som da cadeira se mover era muito real. No dia seguinte, tentei encontrar uma explicação. A cadeira parecia normal, mas na noite seguinte o som voltou. Agora, a cadeira parecia estar se movendo para frente e para trás em um ritmo mais rápido. Eu me sentia apavorado. Eu queria gritar, mas não saía nenhum som. Eu assistia, fascinado e aterrorizado, enquanto a cadeira se movia em um padrão estranho. Eu não conseguia entender as regras, mas parecia que o jogo estava me convidando a jogar. Eu não ousei tocar. Fiquei aterrorizado, mas em vez de correr, me sentei e assisti. Próxima história. 9ª história. O sótão com brinquedos infantis. Eu me mudei para uma casa antiga no interior. O lugar era simples, com um sótão que não era usado há décadas. O sótão cheirava a mofo e terra úmida. O sótão estava cheio de coisas antigas, como caixas de papelão e móveis quebrados, mas o que mais me chamou a atenção foi uma caixa de brinquedos infantis. Eu a abri e os brinquedos pareciam velhos, com cores desbotadas e sujas. Eu não me importava com isso no início, mas à noite os brinquedos pareciam se mover sozinhos. Eu me deitei na cama, mas ouvi um barulho suave vindo do sótão. Era o som de passos,
como se alguém estivesse andando em um espaço pequeno. Meus braços ficaram arrepiados. Passei o resto da noite revirando o sótão com a lanterna do celular. Eu não conseguia encontrar uma explicação, a casa estava vazia, mas a cada nova noite os brinquedos se moviam. A voz deles parecia sussurrar algo, mas eu não conseguia entender. Eu me senti preso. Eu não conseguia sair. E a cada nova noite a imagem ficava mais clara, mais real. Eu comecei a ter pesadelos. Próxima história. 10ª história. O rádio antigo. Comprei um rádio antigo em uma loja de antiguidades por curiosidade. O rádio era de madeira, com uma base desgastada e uma antena de metal. Eu não me importava com isso no início, mas à noite o rádio parecia se mover sozinho. O rádio estava ligado, mas não tinha som. Eu me deitei na cama e tentei me convencer de que era apenas um truque de luz, mas eu sabia que não era verdade. O rádio estava se movendo para frente e para trás em um ritmo lento e deliberado. Eu me sentia apavorado. Eu queria gritar, mas não saía nenhum som. Eu assistia, fascinado e aterrorizado, enquanto o rádio se movia em um padrão estranho. Eu não conseguia entender as regras, mas parecia que o jogo estava me convidando a jogar. Eu não ousei tocar. Fiquei aterrorizado, mas em vez de correr, me sentei e assisti. Próxima história. 9ª história. O sótão com brinquedos infantis. Eu me mudei para uma casa antiga no interior. O lugar era simples, com um sótão que não era usado há décadas. O sótão cheirava a mofo e terra úmida. O sótão estava cheio de coisas antigas, como caixas de papelão e móveis quebrados. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma caixa de brinquedos infantis. Eu a abri e os brinquedos pareciam velhos, com cores desbotadas e sujas. Eu não me importava com isso no início, mas à noite os brinquedos pareciam se mover sozinhos. Eu me deitei na cama, mas ouvi um barulho suave vindo do sótão. Era o som de passos, como se alguém estivesse andando em um espaço pequeno. Meus braços ficaram arrepiados. Passei o resto da noite revirando o sótão com a lanterna do celular. Eu não conseguia encontrar uma explicação. A casa estava vazia, mas a cada nova noite os brinquedos se moviam. Próxima história. 10ª história. O rádio antigo. Comprei um rádio antigo em uma loja de antiguidades por curiosidade. O rádio era de madeira, com uma base desgastada e uma antena de metal. Eu não me importava com isso no início, mas à noite o rádio parecia se mover sozinho. O rádio estava ligado, mas não tinha som. Eu me deitei na cama e tentei me convencer de que era apenas um truque de luz, mas eu sabia que não era verdade. O rádio estava se movendo para frente e para trás em um ritmo lento e deliberado. Eu me sentia apavorado. Eu queria gritar, mas não saía nenhum som. Eu assistia, fascinado e aterrorizado, enquanto o rádio se movia em um padrão estranho. A voz dele parecia sussurrar algo, mas eu não conseguia entender. Eu me senti preso. Eu não conseguia sair. E a cada nova noite, a imagem ficava mais clara, mais real. Eu comecei a ter pesadelos. Próxima história. 11ª história. O aparelho de som silencioso. Alex se mudou para um loft industrial reformado no centro de São Paulo. Era minimalista, com paredes de concreto aparente e janelas enormes. No entanto, o prédio tinha uma regra peculiar: silêncio absoluto após a meia-noite. Por isso, ele instalou um sistema de som de última geração, isolado acusticamente, para ouvir suas antigas fitas cassete. Era uma noite de terça-feira
A chuva fina batia ritmicamente no vidro. Ele estava sozinho, saboreando o conforto isolado do seu novo lar. No canto da sala, sobre um pedestal de aço, havia uma peça que veio com o loft. Um aparelho de som antigo, com botões de volume gastos e um deck de fitas que parecia da década de 80. Era um trambolho, mas o corretor insistiu que fazia parte do contrato. A estranheza estava no mostrador. Ele sempre exibia play, mesmo desligado da tomada. E a fita cassete dentro dele nunca mudava, uma preta sem rótulo. Nas primeiras noites, Alex sentiu um frio repentino ao passar perto do aparelho, mesmo com o aquecedor ligado. Não era um frio físico, mas uma sensação oca, como se a alma tivesse sido sugada de um ponto específico da sala. Ele começou a evitar olhar diretamente para o mostrador. O que o incomodou foi o barulho do deck, um clique seco e irregular, como se o aparelho estivesse trocando de lado da fita. Clique. A cada 5 minutos. Ele checou. O aparelho estava fisicamente desconectado. O som vinha de dentro, abafado pelo plástico velho. O clique se tornou mais rápido. A cada minuto, a cada 30 segundos. Em uma noite particularmente tempestuosa, Alex jurou ver o carretel da fita girar lentamente dentro do deck fechado. Ele se aproximou com a lanterna do celular. O carretel se moveu por alguns segundos, parando de forma abrupta. Quando se afastou, notou que o botão de eject estava sutilmente pressionado, como se a fita estivesse prestes a sair. Alex tentou se livrar do aparelho. Na manhã seguinte, chamou um serviço de coleta. Eles vieram, tentaram pegá-lo, mas a máquina parecia soldada ao pedestal. Ele tentou quebrar o pedestal, mas o metal não cedia. Naquela noite, ele confrontou o objeto. Ele arrancou a tomada de parede mais próxima e jogou água no buraco, certificando-se de que não havia energia. Mesmo assim, às 3 da manhã, o aparelho fez um ruído alto, berravio e distorcido, como se estivesse tocando o som de algo sendo esmagado, mas ao contrário. E em seguida, ejetou a fita. A fita preta sem rótulo caiu no chão. Ele olhou a fita no chão. Estava úmida. Ele a pegou, sentindo uma pulsação fraca vindo do plástico. Olhou para o aparelho. O mostrador ainda dizia play, mas agora exibia um número, 002.00. O medo o fez correr para o quarto, levando a fita consigo. Ele a guardou no cofre, trancando-a. Nunca mais ligou o aquecedor e nem o próprio sistema de som. Continua vivendo no loft, mas toda a madrugada houve um clique seco vindo da sala, não mais do aparelho, mas de dentro do cofre. Ele sabe que a fita ainda está lá, esperando o tempo certo, gravando seu silêncio. Próxima história. 12ª história. A cadeira vazia na varanda. Sofia se mudou para uma pequena casa à beira-mar, isolada por dunas e pinheiros. Não era de férias, mas para se recuperar de uma crise de burnout. O silêncio do lugar era quase terapêutico. A casa era simples, com uma varanda de madeira que dava para o oceano, onde ela passava as manhãs. No centro da varanda havia uma cadeira de balanço de ferro envelhecido. Ela se movia sozinha. A brisa era forte, sim, mas as demais cadeiras permaneciam imóveis. E esta balançava com um ritmo estranho, constante, como se alguém estivesse sentado nela. A princípio ela achou engraçado. Logo sentiu uma intensa melancolia perto da cadeira, uma tristeza profunda que não era dela, mas parecia irradiar do ferro frio. Sentia-se observada. O balanço começou a produzir um chiado rítmico, como um suspiro lento a cada impulso. Chiado, chiado. Mesmo com o vento fraco, o som era constante. Ela tentou lubrificar os eixos, mas o chiado vinha de dentro da madeira, não do metal. Uma manhã, ela notou que a areia varrida pelo vento se acumulava sob as hastes da cadeira,
formando a exata silhueta de 2 pés descalços. E a areia não se dissipava. Ela varreu, mas na manhã seguinte, lá estava o molde dos pés de novo. Uma noite, determinada a acabar com aquilo, Sofia pegou uma corda grossa e amarrou a cadeira. Ela a prendeu firmemente ao pilar da varanda. Voltou para dentro, aliviada. Às 3 da manhã, ela acordou com o som de madeira estalando. A corda não havia arrebentado, mas o pilar de madeira da varanda estava craqueado. E a cadeira estava balançando na mesma velocidade de antes. Sofia olhou pela janela e viu que a silhueta de areia nos pés não eram 2, mas 4 pés. 2 grandes, 2 pequenos. Sofia desfez as malas e saiu da casa antes do sol nascer. Ela deixou a cadeira balançando na varanda, a corda estourada e o pilar de madeira rachado. Na estrada ela viu uma notícia antiga sobre a casa. Uma família que desapareceu no mar nos anos 70. O pai, a mãe e 2 filhos. Eles nunca foram encontrados. Mas o artigo mencionava que a cadeira de balanço do pai era a única coisa que restava na varanda. Ela nunca mais voltou. Mas agora, em qualquer lugar onde ela para por muito tempo, sente o cheiro salgado e o vento frio. E se fecha os olhos, ainda ouve o chiado rítmico de uma cadeira de balanço vazia, que parece esperar por um balanço que nunca termina. Próxima história. 13ª história. O livro sem título. Pedro era bibliotecário noturno em uma universidade. Seu refúgio era a Sala de Raros, um anexo subterrâneo com manuscritos do século XIX e cheiro de papel velho e mofo. A sala era trancada e acessível apenas por uma escada de mármore em espiral. Durante a catalogação, ele encontrou um livro que não estava no inventário. Era de capa preta, sem título e sem autor, encadernado em couro áspero. As páginas eram feitas de um material que parecia pergaminho fino, e o texto era uma caligrafia densa, em uma língua que ele não reconhecia. Ao tocar a capa, Pedro sentiu a pele formigar, como se o livro estivesse frio demais para a temperatura da sala. O conteúdo o deixava ansioso. Ele tinha a sensação de que a cada folheada estava espiando algo que não deveria existir na realidade. Ele começou a ouvir um sussurro abafado vindo do livro quando ele estava fechado. Era a voz de uma mulher, um monólogo rápido e inteligível. Quando ele abria, o som parava. Uma noite ele pegou o celular para gravar. Na gravação, após o som do virar de página, havia a voz, mas lendo exatamente o que estava escrito na página aberta, na língua desconhecida. As bordas das páginas começaram a mudar de cor, de amarelo antigo para um tom de carmesim, como se estivessem absorvendo sangue. Numa folha, ele viu que uma mancha de tinta que antes era abstrata se condensava em um pequeno olho desenhado. No dia seguinte, o olho havia virado 2. Pedro decidiu destruir o livro. Ele o levou para o triturador de papel na sala de cópias. Ao ligar a máquina, o livro escorregou de suas mãos e caiu no chão. O couro da capa parecia agora suado. O sussurro ficou audível, transformando-se em um grito curto e agudo vindo do livro. Ao abrir uma página aleatória, o texto agora estava em português, escrito com sua própria caligrafia, e narrava a história de um bibliotecário que tentou destruir o livro. Pedro largou o livro e fugiu da sala. Ele trancou a porta e nunca mais voltou à Sala de Raros. Ele pediu transferência para o setor de atendimento, mas agora ele não consegue evitar a sensação de que mesmo em casa, no silêncio da noite, ele consegue ouvir um sussurro muito familiar e mais perturbador. Todos os livros que ele toca em casa, de repente apresentam nas páginas finais uma linha em branco, aguardando o próximo parágrafo. Ele não tem mais coragem de escrever nada, com medo de que o livro sem título comece a reescrever a sua própria vida. Próxima história.
14ª história: o filtro de água. Marina era designer de interiores e morava sozinha em um apartamento clean e moderno, todo em tons de branco e cinza. Sua única indulgência era o filtro de água de barro, grande e antiquado, que ela herdara da avó. Ficava na cozinha, perto da janela. O filtro de barro mantinha a água gelada de forma milagrosa. O mistério começou quando ela notou que, por mais que enchesse o reservatório superior, o reservatório de baixo, onde a água filtrada se acumulava, nunca diminuía de volume. E, quando ela bebia, a água tinha um gosto sutilmente salgado, como lágrimas. Toda vez que bebia água, Marina sentia uma onda de náusea e um peso em seu peito, como se estivesse engolindo algo denso. Ela parou de beber, mas a água continuava no mesmo nível. O filtro começou a emitir um gotejar constante, mesmo quando não havia mais água no reservatório superior. Ping, ping. O som era lento, úmido e vinha do centro do barro. Era impossível que estivesse gotejando por dentro. Marina observou que a água do reservatório inferior estava sempre agitada, com pequenas ondulações circulares na superfície, mesmo sem que nada tocasse o filtro. As ondulações pareciam se expandir, como se algo estivesse respirando no fundo. Certa noite, o gotejar ficou frenético. Ela pegou uma jarra e esvaziou completamente o reservatório inferior. Mas a água voltou a subir, rapidamente, preenchendo o recipiente em menos de 1 minuto. Ela tocou a superfície. Estava quente, quase febril. Ela notou que o barro externo estava úmido e riscou com o dedo. Sob o barro havia letras, uma gravação. Ela esfregou e viu a frase: "Não me deixe secar". Marina chamou um caminhão de lixo e jogou o filtro fora. Ela viu o caminhão partir, sentiu um alívio imenso, mas ao voltar para casa encontrou um copo de água sobre a mesa da sala, onde ela jurava não ter deixado nada. A água estava turva. Ao lado havia um pedaço de barro com as letras "Não" e um rabisco de uma boca sedenta. Agora, Marina só bebe água engarrafada, mas no silêncio de seu apartamento, ela ainda ouve um pingar ritmado vindo das paredes, e às vezes o reflexo dela em uma poça de chuva parece estar chorando água salgada. Próxima história. 15ª história: a sombra no ponto cego. Júlio era motorista de aplicativo noturno em uma cidade costeira. Ele passava as madrugadas circulando pela área industrial, uma paisagem de galpões vazios e postes de luz piscando. Seu carro era seu escritório e seu refúgio, um sedã preto e confiável. Ele começou a notar uma sombra no retrovisor lateral direito. Não era a sombra de outro carro ou de um poste. Era uma forma humana disforme que parecia estar sempre um pouco atrás, no ponto cego do espelho, não importa o quão rápido ele dirigisse. A presença era fria e o fazia suar. Ele sentia uma pressão na parte de trás da cabeça, como se alguém estivesse respirando em seu pescoço. Ele nunca a via de relance, só o rastro no espelho. Nos momentos de maior silêncio, ele ouvia um clique metálico vindo do porta-malas, como se a trava de segurança estivesse sendo ativada e desativada. Clique, clac, a cada curva. A sombra mudou. Em vez de disforme, começou a tomar uma forma mais definida, a silhueta de uma pessoa sentada, de joelhos. O mais perturbador era que parecia estar balançando a cabeça em um ritmo irregular, como se estivesse com dor ou em transe. Uma noite, ele parou o carro no meio de uma rua deserta. Saiu do veículo e abriu o porta-malas. Estava vazio, exceto pelo pneu sobressalente, mas no lado interno da tampa havia um desenho feito com o que parecia ser lama seca.
Era a cópia exata da sombra que ele via, agora com 2 pontos brancos na região dos olhos. Ele olhou para o retrovisor, a sombra havia sumido, mas ao fechar a tampa, sentiu um soco oco vindo de dentro do porta-malas e o clique-claque da trava recomeçou. Júlio vendeu o carro na manhã seguinte. Ele não esperou pelo dinheiro, simplesmente largou as chaves em uma concessionária e sumiu. Ele parou de dirigir à noite. Hoje ele é operador de telemarketing, mas ele não consegue mais ficar de costas para uma parede ou janela, e quando caminha na rua, ele instintivamente inclina o corpo para o lado, como se estivesse desviando o ponto cego. Ele sabe que a sombra está lá, e às vezes, quando está sozinho, ele escuta um clique-claque vindo do armário. O silêncio da noite é apenas a pausa entre um clique e outro. Próxima história. 16ª história. A planta que não crescia. Clara era uma estudante de botânica que morava em um pequeno apartamento no térreo com um jardim minúsculo nos fundos. Ela era meticulosa com suas plantas. O ar da casa era sempre úmido e cheirava a terra fresca. No centro do jardim havia um vaso de cerâmica que continha um broto. Ela o plantou há 6 meses e ele simplesmente não crescia. Era um broto de erva comum, mas ele permanecia na mesma altura e com as mesmas 2 folhas. Era uma anomalia em seu jardim, onde tudo mais prosperava. Ela sentia uma fome vindo da planta. Não era uma metáfora, era uma sensação física de esvaziamento sempre que ficava perto do vaso. No silêncio da noite, ela ouvia um raspar suave vindo do vaso. Era o som de terra sendo movida, mas sem o auxílio de vento ou insetos. Em uma manhã, ela viu que as 2 folhas da planta estavam viradas para baixo, de forma não natural, como se estivessem inclinadas em luto. Ela as endireitou. Na manhã seguinte, as folhas estavam viradas novamente. Ela decidiu desenterrá-la. Ao puxar, a planta resistiu com uma força inesperada, e na terra que ela desenterrou havia um pequeno anel de prata. Clara colocou o anel na mesa, mas ele sumiu no dia seguinte. Ela notou que o broto, que estava com as folhas caídas, agora estava ereto e exibia um terceiro broto minúsculo. Ao cavar mais fundo no vaso, ela encontrou tecidos orgânicos misturados à terra, algo que parecia cabelo e unhas. Ela olhou a planta, o broto novo estava virado para ela e parecia ter a cor exata do anel de prata desaparecido. Clara queimou o vaso no quintal junto com toda a terra. O fogo queimou em uma chama verde doentia e deixou um cheiro de metal queimado. Ela se mudou no dia seguinte, abandonando todas as suas outras plantas. Hoje, ela vive em um apartamento sem janelas, com medo da luz do sol. E ela notou que, em seu braço, logo abaixo do cotovelo, surgiu uma marca verde clara com a forma exata de 2 folhas de erva. Ela tenta cobrir, mas as marcas ficam mais visíveis. E às vezes, ela sente uma fome inexplicável que só se acalma quando ela toca a pele marcada. Ela sabe que a planta não morreu, apenas encontrou um novo vaso. Próxima história. 17ª história. A porta que não estava lá. Ricardo era um arquiteto que se mudou para um apartamento reformado em um prédio modernista. O espaço era todo aberto, exceto pelo quarto e o banheiro. As paredes eram brancas e lisas. Uma noite chuvosa, ele estava voltando do banheiro quando notou uma porta simples de madeira onde antes havia apenas uma parede. Ela não estava lá. Literalmente não existia. Era de madeira escura com uma maçaneta de latão. A visão da porta causou uma vertigem em Ricardo. Ele sentiu que a geometria do apartamento estava errada, como se as dimensões tivessem sido alteradas enquanto ele estava no banheiro. Ele encostou o ouvido na porta. Havia um som constante de risadas infantis, abafadas e doces, como se uma festa estivesse acontecendo do outro lado. Ele voltou com a câmera do celular.
Ao tirar a foto, a porta piscou e a maçaneta girou 1 milímetro. Na foto, no entanto, havia apenas a parede branca. A porta não estava lá. Ele tentou tocar a porta e sua mão afundou sutilmente na madeira, como se ela fosse feita de gelatina fria. Ricardo pegou uma chave de fenda e tentou forçar a fechadura. O metal da chave de fenda entortou ao toque. A risada do outro lado cessou abruptamente. Ele ouviu um arranhar violento vindo de dentro e depois uma voz de criança chamou seu nome. Papai, por que você nos trancou lá dentro de novo? Ricardo recuou até a parede oposta. O medo o paralisou. Quando a chuva parou, a porta desapareceu tão rápido quanto surgiu. A parede estava lisa e branca novamente. Ele checou o andar de baixo. Era o apartamento do vizinho, uma solteira, sem filhos. Ele não tem filhos. Hoje, Ricardo se mudou para um lugar com muitas janelas e nenhuma parede interna. Mas, às vezes, no reflexo de uma tela apagada, ele vê a maçaneta de latão girando. E nas noites de silêncio, ele ouve risadas distantes que parecem vir de dentro de sua própria cabeça. Ele sabe que a porta pode surgir a qualquer momento, e ele não saberá se deve abri-la ou não. Próxima história. 18ª história. O espelho da sala de espera. Sofia era faxineira numa clínica de reabilitação no subúrbio. O lugar era sempre frio e ela trabalhava na madrugada, quando o prédio estava silencioso e os pacientes dormiam. No hall de entrada havia um espelho de corpo inteiro, antigo e sem moldura. Ele ficava virado para a parede. Quando ela o desvirou para limpar, percebeu que seu reflexo estava ligeiramente fora de sincronia com os seus movimentos, como se houvesse um delay de milissegundos. Limpar o espelho lhe causava ansiedade. Seu reflexo parecia sempre mais cansado e pálido do que ela. Ela tinha a sensação de que o espelho estava drenando algo de sua imagem. Ao varrer perto, ela ouvia um sussurro muito baixo vindo de trás do vidro, uma voz monótona, repetindo: espera, espera, espera. Uma noite, ela viu o reflexo do corredor atrás de si e viu uma figura alta e magra passando rapidamente. Ela se virou. O corredor estava vazio. Ela olhou de volta para o espelho e seu reflexo estava sorrindo enquanto seu rosto real estava sério. Sofia pegou o spray de limpeza e borrifou no espelho. Enquanto limpava, a voz atrás do vidro se tornou um guincho desesperado. Ela viu seu reflexo tentando arranhar o lado de dentro do vidro. Ela parou. O reflexo embaçado não mostrava o dela, mas sim o rosto distorcido de um paciente que havia morrido na clínica no mês passado. O rosto sussurrou: ele me tirou daqui. Você é a próxima. Sofia largou o pano e fugiu. No dia seguinte, ela pediu demissão. O espelho foi encontrado virado para a parede pelo zelador. Mas agora, Sofia não consegue mais olhar para superfícies reflexivas por muito tempo. Sempre que ela se olha no espelho do banheiro, ela vê, por um instante, a sombra da figura alta e magra passando rapidamente atrás de seu ombro. E ela sente um medo frio de que um dia seu reflexo no espelho não vai se mover quando ela se mover. E o dela se tornará o novo paciente preso atrás do vidro, esperando. Próxima história. 19ª história. A casa sem fios. Marcelo era um entusiasta de tecnologia que alugou uma casa de campo isomada para passar um mês escrevendo um código. A casa era antiga, mas reformada, com um charme rústico. O Wi-Fi não funcionava, o que ele esperava. Mas o mistério era que nenhum aparelho eletrônico funcionava direito. Seu notebook drenava a bateria em 1 hora. O celular morria em 30 minutos e as tomadas não pareciam carregar nada. Ele sentia uma estática constante na pele. Não era elétrica, mas um formigamento invisível que o impedia de relaxar. O único som que ele ouvia
era um zumbido grave e constante vindo de dentro das paredes. O som não mudava, nem aumentava, mas estava sempre ali. Ele percebeu que seus cabos de carregadores estavam se desfazendo. A borracha estava rachada e o fio de cobre carbonizado, como se estivesse sendo usado em excesso, mas ele nunca os usava. Marcelo desconfiou de um campo magnético. Ele abriu a caixa de fusíveis e encontrou todos os fusíveis intactos. Mas atrás do painel não havia fios, apenas raízes secas de árvores, dispostas como se fossem a fiação da casa. Ao tocar as raízes, o zumbido cessou por um instante e o som de milhares de vozes falando simultaneamente surgiu da raiz. Marcelo correu para fora, deixando tudo para trás. Ele olhou para a casa. Ela parecia pulsar sob as luzes da tempestade. Ele chegou à cidade e tudo voltou ao normal. Seu celular ligou, mostrando 100% de bateria. Mas agora, em seu apartamento, ele só usa aparelhos a bateria. Ele não tem coragem de usar tomadas. E nas madrugadas, ele ouve um zumbido grave e distante que parece vir do subterrâneo. Ele sabe que a casa não tinha eletricidade. Ela consumia a energia das coisas e ele sente a estática em sua pele. Ele agora tem medo de que em breve a sua própria energia acabe. Próxima história. 20ª história. O retrato da família desconhecida. Gabriel era um colecionador de antiguidades. Ele morava numa casa vitoriana num bairro de casas históricas. O lugar era escuro e cheio de sombras. Ele comprou em um leilão um retrato a óleo de uma família. O pai, a mãe e uma criança. A estranheza? O rosto da criança estava sempre borrado, como se a tinta não tivesse secado direito. O catálogo do leilão não mencionava a família. Gabriel sentia uma piedade esmagadora ao olhar para o retrato. Sentia que a criança estava sofrendo de alguma forma. De madrugada, ele ouvia um choro muito suave vindo do quarto onde o retrato estava guardado. Era o choro de uma criança, mas que não terminava em soluço, apenas se repetia. Ele viu o borrado do rosto da criança se mover. Uma noite, o borrado parecia escorrer um pouco, como se a tinta estivesse úmida. Na manhã seguinte, o borrado tinha secado, mas o rosto do pai parecia agora sutilmente mais triste. Gabriel tentou restaurar a pintura. O restaurador examinou o borrado e disse que não era tinta úmida, mas sim lodo misturado com óleo de linhaça. Ao tentar remover, o borrão se aparece e o rosto da criança aparece. Era idêntico ao do seu vizinho, o homem que havia morrido misteriosamente na casa ao lado. Gabriel queimou o retrato. O fogo consumiu a tela em segundos, deixando um cheiro de carne queimada. Ele nunca mais colecionou nada. No entanto, ele evita agora o seu vizinho. O novo morador da casa ao lado é um homem com uma criança pequena, cujo rosto está sempre virado quando ele a vê. E, ao acordar, Gabriel vê que o seu reflexo no espelho está sutilmente mais triste, como se algo tivesse sido roubado de sua expressão. Ele sabe que o retrato se foi, mas o borrão e a piedade estão agora muito mais próximos.